Olá, gente. Meu nome é Diego Torga, sou professor de Educação Física e nutricionista, formado pela UFJF. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre alimentação e a influência no desempenho cognitivo, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que o desempenho cerebral tem uma relação direta com a parte hereditária, ou seja, o nosso genótipo. Então, às vezes, se os nossos pais têm um bom desenvolvimento cerebral, isso pode ser passado para a gente. Só que a gente não pode se culpar, às vezes, por os pais não tiveram um bom desempenho no colégio. Isso não serve como justificativa, porque existe o fenótipo. O meio influencia no nosso desenvolvimento cerebral. Então, eu venho aqui apresentar para vocês uma forma de potencializar os estudos e ter uma melhora nessa parte de cognição, que é a nutrição, tá? É, os estudos estão surgindo, na maioria das vezes, para melhorar algumas condições de algumas doenças, principalmente Alzheimer, Parkinson, a gente vê autismo, e com isso a gente começa a observar uma melhora nessa capacidade cognitiva. E a gente sabe que a nutrição pode ter um papel excelente. E aí está surgindo os alimentos para o cérebro. Esses alimentos podem melhorar o desempenho. A gente sabe que o período pré-vestibular é um período de extrema exigência física e mental. E isso pode levar até alguns alunos à depressão, à queda do rendimento. E a nutrição vem para isso, melhorar essa condição. E é muito importante que a gente analise o padrão dietético, não o alimento de forma isolada, para a gente ver essa melhora nas funções cognitivas. Não existe alimento, não existe chá, não existe nada milagroso de forma isolada. Tudo tem que ter um contexto e tem que ter um acompanhamento profissional. O estilo de vida ocidental é um estilo de vida que muitas vezes traz malefícios a essa parte cognitiva, principalmente relacionado ao alto consumo de gordura saturada, carboidrato refinado e alta ingestão calórica. É engraçado, aqui no Brasil é um país onde tem rodízios, a gente pede um volume muito alto de comida. Às vezes você vai numa lanchonete e você ganha refrigerante liberado. Tudo isso influencia na piora, né, da saúde cerebral. Tem estudos que demonstram que esse padrão, esse estilo de vida, eles diminuem o volume do hipocampo. E isso pode afetar tanto na memória quanto na cognição. Um público que está em grande risco na piora dessa cognição são os diabéticos, principalmente os diabéticos tipo 2. Existe um fator, o ganho de peso, sedentarismo, tudo isso influencia de alguma forma para ter a diabetes tipo 2. Então, ter uma alimentação saudável, ter uma rotina saudável, vai melhorar a qualidade de vida, de forma geral, e a cognição. Além de combater alguns transtornos, como depressão, ansiedade, etc. Alguns estudos também demonstram que uma dieta mais restrita, essa dieta restrita, ela significa que é uma diminuição nas calorias, não extremamente restrita. Se você precisa, por exemplo, de 2.000 quilocalorias, uma dieta de 1.600, 1.500 pode gerar um bom resultado, principalmente no aumento na matéria cinzenta, tá? E na memória, no reconhecimento. Então, por exemplo, algumas imagens você fixa melhor, e isso para um pré-vestibulando é muito interessante. E a diminuição do peso corporal, no caso, teve um estudo com mulheres, demonstrou que mulheres que tiveram esse emagrecimento melhoraram a cognição. Aí a gente fala muito sobre dietas, né? Essas dietas a gente pode observar que existem as dietas da moda, que é algo que pode prejudicar bastante a gente, porque tem dietas que não têm embasamento científico nenhum, mas existem dietas que trazem benefícios. Essas dietas eu descrevi aqui um pouco para vocês, que podem ter uma melhora significativa
no padrão cognitivo do aluno pré-vestibulando. Então, vamos lá. A dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea, ela é conhecida pela alta ingestão de azeite, vegetais, frutas, proteínas vegetais, grãos inteiros que têm bastante fibra, peixes e baixa ingestão de carne vermelha, grãos refinados, açúcar e doces, tá? E isso faz com que haja um aumento desse poder cognitivo, tá? Também é muito importante que esse padrão de dieta favorece o aumento da microbiota intestinal. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas alimentos minimamente processados, eles têm um efeito na melhora da composição dessas bactérias do intestino. A gente sabe que uma dieta, por exemplo, muito industrializada, ela vai ser rica em conservantes. Esse conservante não é seletivo. Ele não vai saber o que é bactéria boa para o seu intestino ou bactéria ruim. Então, ele vai causar uma diminuição das bactérias boas. Então, esse padrão de dieta é favorável ao aumento dessas bactérias probióticas, benéficas para o seu organismo. Outra dieta que mostra essa melhora é a dieta DASH, tá? Ela tem baixo teor de gordura, ela é rica em frutas, nozes, vegetais de forma geral, e ela tem um diferencial, ela é rica em ômega 3. Esse ômega 3 a gente ingere, na maioria das vezes, à base da sardinha e atum. O salmão que a gente consome é um salmão chileno, e esse salmão não tem ômega 3. Uma dieta que apresentou também um bom resultado é a dieta cetogênica, só que a gente tem que abrir um parêntese. Houve uma melhora em relação à composição corporal, houve uma perda de peso, mas isso tem relação ao déficit energético, não por ser dieta cetogênica, tá, gente? Muito importante isso. E a dieta cetogênica, ela é conhecida por ter uma baixa ingestão de carboidratos, normalmente de 30 a 50 gramas. O que são carboidratos? São frutas, pães, cereais, e dessa forma houve uma redução do peso corporal, lógico, com déficit, mas também porque toda vez que você consome o carboidrato, você também tem um aumento de glicogênio muscular, de retenção hídrica. Então, essa perda de peso, de certa forma, melhorou a cognição das pacientes que foram estudadas. Só que tem uma questão muito importante, tá? Esse tipo de dieta, ela precisa de um tempo para adaptação. A gente chama de cetoadaptação. Resumindo, não dá para fazer a dieta em um dia e achar que vai ter um bom resultado. Por isso, mais uma vez, precisa do acompanhamento profissional. Outra dieta interessante é a dieta nórdica, tá? Essa dieta, ela é conhecida porque ela é rica em polifenóis. Esses polifenóis eu vou falar mais para frente também, mas tem compostos bioativos que favorecem a melhora da cognição e prevenção de doenças cardiovasculares. Também age como prevenção da diabetes. Então, ela é rica em fibra, tá? Tomem cuidado quando vocês observarem na dieta carnívora, dieta baixa em fibra, fique com o pé atrás. Isso é totalmente contra o que a ciência diz. São extrapolações de alguns artigos isolados que as pessoas trazem para a mídia de uma forma irresponsável. E uma dieta interessante é a dieta Okinawa. Essa dieta, ela tem origem no Japão e ela começou a ser estudada após essa observação dos idosos do Japão vivendo mais de 100 anos, com qualidade de vida e raciocínio, não tendo demência. E essa dieta é interessante porque ela tem uma baixa caloria. Ela demonstra que a pessoa não precisa comer muito para ter um rendimento cerebral. Ela pode comer pouco e ter, selecionando bem os alimentos, ter uma melhora na cognição. A gente observa também que existem redes funcionais no nosso cérebro e elas têm um papel em relação ao humor, que a gente pode observar em relação à depressão, ansiedade, sono, vigília e excitação.
Por exemplo, um alimento pode muito bem estimular. Eu vou falar também sobre o café, que contém cafeína, tá? Essas redes funcionais do cérebro, elas precisam de uma sinalização neural. E essa sinalização é feita por neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles podem ser modulados pela nossa dieta, pela nossa atividade física, pelo nosso comportamento. Eles ajudam na sinalização do axônio e dos dendríticos. Lembrando aqui, tem a figura aqui em cima, e isso faz com que melhore, muitas vezes, essa ação no nosso organismo, tanto quanto o sono, como a melhora do humor, como a diminuição da fome, aumento da fome, e isso a gente consegue modular de uma forma pela alimentação. Eu gosto bastante da utilização desse exemplo do triptofano. O triptofano, no caso, a gente consegue pela banana, pelas castanhas, pelo leite, e o aumento da ingestão desse alimento, ele ajuda na produção da serotonina. A serotonina, de certa forma, faz com que a gente tenha um prazer, uma sensação de felicidade. Então, faz com que a gente melhore nas nossas ações diárias e no sono. E lembrando que o sono é responsável pela nossa recuperação. Se você dorme mal, você tem um efeito negativo no dia seguinte, fazendo que você perca desempenho, e desempenho cognitivo. Aqui eu deixei uma tabelinha só para ilustrar um pouquinho sobre esses neurotransmissores, tanto a dopamina, serotonina, melatonina do sono, noradrenalina. Todos esses neurotransmissores podem ser modulados pela alimentação. O que a gente observa muito é a relação do estudante com a depressão. E para amenizar isso, lógico, tem que ter um acompanhamento de um psicólogo, de um médico, mas a alimentação e a atividade física faz um papel extremamente importante. Então, vamos lá. Foi observado que o ômega 3, tanto na suplementação quanto na alimentação, que tem na sardinha, como eu já havia dito, no atum e o salmão daqui, infelizmente, não tem, eles ajudam nos transtornos de humor, como na melhora da depressão. Alimentos a fonte de vitamina B6 e B12, a B6 a gente pode citar o frango, tofu, melancia, banana e leguminosas, e B12, carnes, ovos e lácteos, eles têm uma relação direta com o aumento com a diminuição da homocisteína. Homocisteína é como se fosse um sinal que a gente observa para piora dos sinais da depressão. Então, por exemplo, um público que muitas vezes pode ser um público que tenha risco na depressão devido à alimentação são os vegetarianos, de forma mais específica, os veganos. Por isso é muito importante ter acompanhamento e a suplementação de vitamina B12. As uvas contêm resveratrol. O resveratrol, de certa forma, é um polifenol que ajuda bastante em relação aos sintomas da depressão e ansiedade. Assim como o resveratrol, a gente observa a curcumina. A curcumina tem na cúrcuma, mais conhecida como açafrão. Lembrando que a cúrcuma não é o açafrão, é um nome que a gente colocou no Brasil pela questão da coloração. Mas os efeitos são totalmente diferentes. E a curcumina, ela tem um efeito anti-inflamatório e também melhora essa ação da neurogênese do hipocampo, tá? Então, a gente tem uma melhora da memória, da cognição de uma forma efetiva. O magnésio, ele é um mineral que tem uma ação interessante. Ele diminui essa excitação causada pelo glutamato, e isso faz com que o aluno não fique tão ansioso, não tenha pânico, não fique tão nervoso. E alimentos fontes de magnésio são as castanhas, espinafre, peixe, abacate, aveia e feijão. O café, ele tem uma ação bem interessante no combate da depressão, tá? Mas ele tem uma ação também no aumento do estado de alerta.
Então, por exemplo, pessoas ansiosas muitas vezes podem ser prejudicadas por essa excitação. O chá verde, ele possui duas substâncias que podem melhorar distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, pânico e depressão também. E ele é muito utilizado para quem tem esquizofrenia. Agora, a gente vai falar sobre a beterraba. A beterraba, além de ser um excelente recurso ergogênico, ou seja, melhora o rendimento esportivo, quanto nos exercícios aeróbicos e anaeróbicos, ou seja, corrida e musculação, corrida e um voleibol, tá? Ela também melhora a vasodilatação, melhorando a circulação sanguínea, a perfusão, ou seja, melhora a atividade cerebral. Algumas vitaminas têm um papel muito importante para o vestibulando, como a vitamina B12, tá? Que tem um efeito positivo no sono. E a gente sabe que esse sono tem uma ação de recuperação. Você recuperando, tendo todas as funções ativas, você tem uma melhora do seu rendimento, tanto cognitivo quanto físico. E sobre a vitamina B12, como eu já comentei também, ela vem das carnes, principalmente. Então, indivíduos vegetarianos, a gente tem que ter uma atenção especial, porque a suplementação muitas vezes é necessária. Então, o acompanhamento, tanto quanto de um médico e nutricionista, é essencial. A gente vê também em relação à vitamina B3, que ela melhora a ação do triptofano e na captação, no processamento dessa serotonina e da melatonina, melhorando assim a qualidade do sono. A vitamina D, ela também tem uma melhora significativa em relação a essa recuperação. Então, a gente precisa ter essa exposição solar. Eu sei que a maioria dos vestibulandos ficam muito tempo confinados, mas é importante que a gente tenha esse contato ao ar livre e ter essa exposição solar. E dessa forma melhorando a qualidade do sono. E a gente sabe também que alguns chás, como camomila, passiflora, elas agem e têm um efeito sedativo. Então, até para o sono, quanto alguém muito ansioso. Por exemplo, eu fico muito nervoso e vou fazer um simulado. Teste essa ingestão do chá, que ela pode ser benéfica para pessoas que são muito ansiosas. E a cafeína, ao contrário do chá, para esses chás mais calmantes, ela tem uma ação mais estimulante. Então, é muito importante que a gente adeque essa ingestão. Quem gosta muito de café, observe se esse café vai causar dor de cabeça, porque tem um efeito na vasoconstrição, se esse café vai deixar a pessoa muito agitada, com as pernas trêmulas. Então, o café pode ajudar a melhorar esse estado de alerta, mas ela também pode piorar a dor de cabeça, essa excitação. E agora uma parte bem importante, que é a microbiota intestinal. Hoje a gente sabe que tem uma relação direta do intestino com o cérebro. A gente fala muito da serotonina, mas também a gente sabe que, por exemplo, quando alguém fica ansioso, muito nervoso, pode ter o famoso desarranjo, ter uma diarreia, e isso pode ter uma ação direta com a alimentação. A alimentação, de certa forma, ela pode diminuir essa excitação e essa vontade de ir ao banheiro, que pode atrapalhar um vestibulando. Mas algumas pessoas precisam de um tratamento específico. Por exemplo, quem tem síndrome do intestino irritável pode ter uma diarreia, e essa diarreia é muito frequente, principalmente quem faz concurso, faz muitas provas. Então, a gente precisa fazer uma dieta específica. Essa dieta é conhecida como Food Maps e a gente consegue ter diminuição dos sintomas, como gases, diarreia, até mesmo constipação. E a melhora da microbiota intestinal, ela não é simplesmente tomar um probiótico,
tomar uma bactéria. Por exemplo, usei um iogurte que tem lactobacilos. Não é simplesmente isso. É melhorar a sua injeção de fibras. Essa injeção de fibras vai melhorar significativamente a quantidade de bactérias do seu intestino. E assim diminuindo as chances de ter uma diarreia, algum problema intestinal. O cérebro é dependente de glicose. O nosso cérebro precisa de glicose. E a glicose vem principalmente de onde? Carboidratos. Só que a gente tem que selecionar esses carboidratos. Não utilize carboidratos refinados. Vou lembrar daquela dieta mediterrânea. Não vão utilizar também alimentos muito processados, que muitas vezes é adicionado esse açúcar, esse carboidrato refinado, para dar mais sabor. E uma estratégia muito errada que as pessoas fazem é utilizar um excesso de açúcar, alimentos de índice glicêmico muito alto, antes de uma prova, pensando que esse excesso de carboidrato vai causar uma melhora dessa ação cerebral. Mas não, ela faz o efeito contrário, ela aumenta o sono. Tá? Então, consumam carboidratos, principalmente carboidratos como frutas, vegetais, legumes, pães integrais, mas não façam um consumo alto de refrigerante, chocolate, que tudo isso pode influenciar de forma negativa e causar um sono no meio da prova ou na hora dos estudos. Os polifenóis têm uma ação muito interessante, que elas melhoram a plasticidade cerebral. Essa ingestão pode ser pelo suco de uva e o cacau. Você compra, às vezes, o cacau, compra o chocolate 80%, 85%, e isso melhora de forma significativa essa ação. Outras substâncias, outros alimentos que têm uma ação interessante são as isoflavonas da soja, o extrato de ginkgo biloba. Esse extrato de ginkgo biloba, tomem cuidado, tá? Tudo isso precisa de um nutricionista ou de um médico. Ela tem uma ação anticoagulante, é até contraindicada para algumas pessoas. Eu deixei aqui para vocês uma estratégia que eu utilizo com meus atletas, que é uma estratégia de hidratação. A gente sabe que a desidratação ela tem uma relação direta com a queda do rendimento, tanto cognitivo quanto físico. Então, se vocês muitas vezes quiserem utilizar, testem isso antes, façam nos simulados. Então, vamos lá. É utilizar 500 ml na noite anterior, antes de dormir. Depois, usa 500 ml ao acordar. E depois utiliza, durante a prova, cerca de 400, 600 ml durante a prova. Como vocês não estão fazendo um exercício, você pode consumir menos, tá? Ou se você não quiser beber água durante a prova, por ter medo de precisar ir muito ao banheiro, você faz essa estratégia anterior que eu mencionei para vocês. Essa parte sobre a creatina, eu trouxe para vocês, não é para induzir ninguém à suplementação, tá? Mas é o que a ciência traz de novo. E hoje existem estudos promissores relacionados à suplementação de creatina. Só lembrando que 20% da população não é responsiva a essa suplementação. Então, não quer dizer que você vai suplementar creatina e vai ter um efeito na melhora cognitiva e na melhora física, tá? Ela está sendo muito utilizada em pessoas com doenças neurológicas, Alzheimer, Parkinson, Corea de Huntington, entre outras doenças, mas também utilizando estudos com pessoas que têm uma fadiga mental muito grande, como controladores de voo. Então, a gente sabe que nosso cérebro ele é responsável pelo consumo de 20% da nossa energia. E a creatina e a fosfocreatina são essenciais para manter esses níveis de energia no sistema nervoso. Então, aumentar a creatina cerebral com a suplementação, ela pode melhorar essa energia, disponibilidade de energia e melhorar no desempenho cerebral. Lembrando mais uma vez, não é para chegar a comprar essa suplementação, não, tá? É chegar, conversar com o seu nutricionista, com o seu médico e ver se tem essa necessidade. Lembrando, creatina, ela vem principalmente das carnes. Então, vegetarianos podem ter uma melhora devido a essa suplementação.
Lembrando também que isso tudo são estudos recentes, precisam de mais estudos para ser conclusivos, tá bom? E eu finalizo aqui, eu agradeço o convite, eu desejo boa sorte para vocês, me coloco à disposição e, mais uma vez, obrigado.